Hoje nós estamos recebendo, neste primeiro bloco, uma pessoa maravilhosa, de muito talento, que faz com que muitas pessoas tenham uma qualidade de vida, uma vivibilidade melhor, como diz o seu diretor de marketing, o Daniel Veiga. A Marília Veiga faz a diferença entre morar e viver. Uma designer do interior que não é, me perdoem, com aspas, meramente uma designer. É uma pessoa que cuida da beleza, que cuida do bem-estar, e muitos casais, que eu estou sabendo de muitas histórias, já se reacomodaram em função de uma nova decoração, de um novo cantinho, e vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa que eu estou tendo o prazer de estar aqui ao meu lado. Como é que vai, senhora? Como vai? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Olha, ela está agradecendo um convite que está sendo já cabalado há mais de um ano. Essa mulher trabalha feito viaja, você está sempre em Milão, na Europa. A minha agenda é uma agenda apertada, entre viagem, clientes e eventos, né? Não sobra muito tempo. Ainda bem, ainda bem. Nós precisamos do teu acalento. Obrigada. Você tem este livro que a Marília editou, a Marília Brunetti de Campos Verde, é o nome de condessa, como Marília Brunetti de Campos Verde, que parece aquelas condessas, né? Ela editou este livro para comemorar os seus 30 anos de carreira, 30 anos embelezando os lares, criando, como eu já falei para vocês, a diferença entre morar e viver. Você pode explicar ligeiramente o que significa isso exatamente, morar e viver? Então, eu acho que a profissão de design de interiores, ou decoração, ou arquitetura de interiores, eu acho que ela é mais abrangente do que só o embelezamento. Eu acho que é uma coisa muito mais complexa. O espaço, ele tem que ser otimizado, o espaço tem que ser pensado, tem vários fatores que contribuem para o melhor viver, o melhor morar. Eu estou falando de tudo, desde um tipo de piso, um sofá, iluminação, automação, todos esses itens que, quando você entra no lugar, que hoje eu acho que as pessoas vivem grande parte do tempo dentro das casas, até porque a gente mora numa cidade extremamente ocupada, ou as pessoas têm um pouco de preguiça de sair à noite, ou às vezes têm medo porque tem a violência, então elas têm uma tendência maior de querer ficar dentro de casa. Então tem uma importância enorme você morar bem, desde um interruptor do lado da cama que você não precisa levantar para apagar, até um bom chuveiro, um bom colchão, que fazem parte do dia a dia, e isso faz toda a diferença, de você acordar bem-humorado, de você acordar incentivado, de você acordar motivado. Então, eu acho que o nosso trabalho do design de interiores, ele não é só a beleza. Existem outros fatores que colaboram para esse resultado tão positivo. É quase um trabalho de sociologia, né? Fora que tem um pouco de psicologia, porque você tem... o trabalho é uma coisa única. Eu tenho um briefing para cada casal, para cada indivíduo, para cada família. Então a gente praticamente faz um terno sobre medida, né? Então não é uma coisa generalizada, foi né? Ótimo, muito bom, muito bom. Porque você precisa, por exemplo, a sua necessidade é diferente da minha, é diferente da dela, claro, né? Se a família tem muitas crianças, se a família não tem criança nenhuma, se a família recebe, se a família não recebe, todos esses fatores acabam contribuindo para a gente saber o rumo que vai tomar. Eu tenho um monte de perguntas feitas já para vocês, mas você está me deixando uma brecha aqui. Que tipo de cliente mais difícil você tem? O novo rico, o rico pobre? Essa resposta é uma resposta muito surpreendente. O cliente difícil, para mim, é o cliente que não confia em mim. Não é o mais rico, não é o mais pobre. Mas se ele vai até você, ele já não está indicado. Mas você sabe que tem a gente tem um ditado que brinca que de louco, médico e acha que arquiteto todo mundo tem um pouco. Técnico de futebol. O que eu penso, Ralf? Se eu vou num médico para emagrecer, ou se eu vou num dentista, eu tenho que seguir à risca o que aquele profissional me indicou.
Não adianta sair do médico e falar, não, mas ele quer que eu coma pão, mas eu quero comer tomate, enfim. O meu cliente mais fácil, que dá melhor resultado, é aquele que realmente confia. É lógico que eu vou pegar as diretrizes dele. A gente tem uma reunião antes da gente desenvolver o projeto, que é um briefing. O que ele quer, quais são... Porque nós não conseguimos tudo. Em todos os campos é assim. No relacionamento você não consegue tudo. Numa empregada você não consegue tudo. Num funcionário... Sim, nada é perfeito, literalmente. Então você tem que chegar e falar, vamos lá, o que você quer? Você tem um quarto pequeno, se você quiser uma cama muito grande, você vai ficar apertado do lado. Você quer uma cama menor e ficar... Então a gente vai fazendo opções. Quando a pessoa confia, primeiro que me dá uma tranquilidade de que eu possa criar e a gente vai... Não que eu queira fazer uma coisa sem a adesão do cliente, mas o pior cliente para mim é aquele que faz assim, confia desconfiando. Eu fui no cabeleireiro hoje e a manicure me falou que aquele piso que você está subindo, então você fala, ai meu Deus do céu. Então esse cliente dificulta porque, e já aconteceu, eu tenho 2 clientes que fizeram um depoimento interessante. Também o cliente fala, sempre as pessoas querem mágica, né? Eu tenho um marmorista que é mais barato, tudo bem. Aí ele põe o marmorista dele, o cara não entrega, a pedra é horrorosa. Você tinha razão, Marília. Então, eu acho assim que confiar e acreditar, eu acho que é a medida certa para um bom cliente. É o que te deixa com mais tranquilidade para trabalhar. E resultado melhor para a pessoa que está lá pagando, né? E rapidez. Bom, muito bem. Carla Seres, muito obrigado. Carla Seres é uma escritora de Piracicaba, sempre frequenta o nosso programa. Ela diz o seguinte: vi alguns projetos da Marília Veiga, muito íntima, né? Tudo bem, as pessoas, eu realmente acho isso carinhoso. Obrigada, e achei lindos. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando decoram a casa sem o auxílio de um decorador? Você está pagando ela para fazer? Carla, o jogo acha. Não conheço, mas tudo bem. Então, Carla, eu vou responder para você. Você sabe que são inúmeros os erros, né? Porque, primeiro, uma das coisas muito importantes para o desenvolvimento de um bom projeto é a proporção. Então, acontece muito, o casal não tem um profissional, vai na loja, adora o sofá. E a vendedora quer vender o sofá? Não, o seu sofá vai ficar ótimo na sua casa. Chega no apartamento, por algum motivo, ele vai ficar ou grande demais, ou pequeno demais, ou profundo demais. Então, o primeiro erro crasso é realmente proporção, que é uma coisa muito delicada. Outra coisa que as pessoas cometem de erro é, por exemplo, eu sempre digo que o menos é mais. Então a pessoa acha que pode fazer um gesso com trabalho, a parede com trabalho, o chão. Então quando você faz várias coisas elaboradas, o elaborado desaparece, ele fica over. Então como que a gente vai dosar? Se a gente vai trabalhar, vamos pôr uma madeira na parede, então vamos neutralizar o resto. Então eu diria que proporção é um erro, excessos é erro, comprar coisas sem ter a diretriz do que vai ficar bom. E quando você tem um projeto inteiro, você vai comprar já direcionado aquelas peças. Não pode ficar, mas eu adorei essa mesa, mas chegar lá e não cabe. Então, realmente é bem complicado. Eu preciso comparar com outras profissões. Voltando à dieta. Se você vai fazer uma dieta, você tem um critério. Você não vai poder comer assim, assado. Você tem que respeitar aquela sequência. Por exemplo, iluminação é uma coisa imprescindível num bom projeto. Se você põe a mais, fica ruim. Se você põe a menos, fica ruim. Então, luz demais, você quer sair de casa. Luz de menos, deprime. Então, são coisas... E a cor da parede? Justamente, cor da parede, cor de cortina. Eu fiz uma vez um levantamento, numa casa, são mais de 1000 itens. Piso, rodapé, sócolo, batente, guarnição, fechadura, iluminação. Então, a gente que está no ramo, eu faço isso há 30 anos, eu tenho uma equipe que me acompanha de arquitetas maravilhosas, a gente faz muito bate uma bola juntos, já é bem complicado e com fornecedores que a gente conhece há anos. Imagina um leigo. Eu fico imaginando aqui, se esses 1000 itens, que fosse menos, né? Eu sei que você não está exagerando, mas eu, por exemplo, não consigo imaginar. Você olha o jogo de cima, você vê o tabuleiro de cima e vê como é que está o jogo.
É assim que eu visualizo. E tem uma coisa assim tênue, sabe assim? Um rodapé, se você fizer mais baixo, ele não combinar com a guarnição, aquilo vai te incomodar. Sim. Se você não fizer... Sabe assim, são coisas pontuadas que dão uma diferença absurda. E só mais uma coisinha que eu queria falar, que eu acho, respondendo à pergunta da Carla, que design de interiores, arquiteto ou decorador, não é um gasto, é um investimento. Porque tudo que você põe numa casa é muito caro. Tudo. Você vai falar de um piso, de uma cortina. Então, imagina você gastar errado. Olha, já tive muitos clientes que tiveram que refazer porque quiseram fazer sozinho e realmente na casa o barato sai caro. Será que as pessoas não começam a fazer uma decoração sem projeto, naturalmente, por achar que o serviço do designer encarece muito a reforma? Será que não tem esse pensamento? E eu não sei se é caro, é barato. Não, na verdade eu acho o seguinte, vamos lá, se eu comprar um terreno e não consultar um advogado, e esse terreno estiver comprometido com alguma dívida, certo, eu vou perder o terreno. Perfeito. Então eu acho que depende, para mim, eu vou te falar o que é caro e o que é barato. Se você compra um sapato muito caro e você usa ele muito, ele é barato. Se você compra um sapato muito barato e você não usa nada, ele é caro. Price performance. Lógico. Eu acho que não, sabe, perfeito, isso é investimento de vida da casa. Você sabe quanto dura uma decoração, uma reforma, uma coisa bem feita? Dura 10, 12 anos. Então você vai deixar uma coisa tão definitiva, nós não estamos falando de uma roupa que você troca. Nós estamos falando de um piso de mármore, a gente está falando de uma cortina com tecido importante. Então, sabe, eu acho que eu acho que é um investimento a se pensar. Perfeito. O Luiz terminou? Terminei. O Luiz Alberto Costa. Luiz, muito obrigado. Ele também de vez em quando aparece. Quando e como você descobriu-se como designer? Então, Luiz, é o seguinte, eu sou filha de descendentes de italiano, né? Meus pais, infelizmente, já falecidos, mas meu pai é descendente de italiano e minha mãe também. E eu gostava muito da harmonia que eu via na minha casa, principalmente meu pai, que era bem caprichoso, então eu via a casa arrumada e tal, e eu comecei a perceber que isso fazia diferença também na minha pessoa, o que isso, sabe, chegava em casa, tinha a sala arrumada, minha mãe também era caprichosa com flores, então eu comecei a perceber que era uma coisa que eu gostava muito. E aí realmente eu achei que era isso que eu queria fazer, mas eu queria fazer isso um pouco mais profissionalmente. E aí então eu fui fazer um estudo específico de decoração e arquitetura de interiores, enfim, fui fazer essa parte e vi que me saí bem. E hoje eu descobri que eu amo a profissão e realmente é muito gostoso você trabalhar numa coisa que você adora. E como saiu? Porque você, desculpe o corpo presente, mas eu reconheço você como um ícone da profissão. Obrigada. Não é. Bem feliz. Eu sei que é desagradável isso, assim, não, do corpo não é presente, desagradável. mas eu acho assim, é complicado a gente falar da gente, mas pelo reconhecimento que eu sinto de público e de publicação e de prêmios que eu ganho, eu fico achando que realmente eu estou no lugar certo, né? Tá valendo a pena. Valeu a pena. Valeu. A Florinda de Miami. Florinda, muito obrigado. Você está acostumando e eu estou ficando bem acostumado com você. Muito obrigado. Ela te pergunta, eu não sei se há um ranking da tua profissão. Se houver, qual é a posição do Brasil? Então, Florinda, eu não sei te posicionar a posição do Brasil, mas eu diria que o Brasil, São Paulo, que é o lugar que eu tramito, né, que eu frequento, eu acho que São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, essas capitais maiores, eu acho que a gente tem bons designers e bons profissionais nessa área. Eu acho que a gente tem bastante reconhecimento lá fora. Eu vejo revistas estrangeiras editando não só arquitetos de interiores, como arquitetos que constroem. Fico orgulhosa disso. Eu acho que São Paulo hoje tem várias lojas, eu viajo muito, estou indo para Milão agora
na segunda-feira, que vai ter a Feira de Milão de 8 a 13. Precisa de um carregadorzinho de mala, alguma coisa, né? Olha, eu tô precisando. Se você quiser, vamos embora. É nóis. Então, e eu vejo que tudo que eu vejo em Milão é em abril, que são os lançamentos, logo já chegam para São Paulo, depois de 6 meses as lojas já estão importando. Então eu acho que o Brasil, São Paulo, estou falando nessas capitais mais divulgadas, maiores, mais urbanas, eu acho que a gente tem... Eu acho que a gente tem uma posição bem de destaque no mercado. Dignifica. Acho que sim. Pessoal, nós estamos conversando com Marília Veiga, que tem o nome de Condessa, eu não vou falar todo, o nome comercial é Marília Veiga, que faz parte do seu nome, que editou esse livro cerca de 2 ou 3 anos, acha-se à venda na Livraria da Vila, provavelmente na Livraria Cultura, ou então pelo site www.mariliaveiga.com.br. Está correto? É isso mesmo. É isso aí. Então vamos lá. A gente também tem um blog linkado ao site que abrange não só decoração, mas hotéis, que como eu viajo muito, tudo do universo belo, o meu blog sempre comenta e eu acho que é interessante dar uma visitadinha. Tem a fotografia dela, naturalmente, falando de Belo, óbvio, né? Tem a fotografia dela. Aliás, aproveitando o Belo, eu quero agradecer de novo o Daniel Veiga por ter conseguido trazer esta grata persona até nós. Muito obrigado, Daniel. O Acácio Mendonça, de Pará, primeira vez que não seja a última. Ele te pergunta, como funciona a mente, se é que funciona, como funciona a mente de um designer ao deparar-se com um imóvel cru no chão? Acácio? Acácio Mendonça. Então, Acácio, é o seguinte, né, como eu te falei, nos primeiros anos eu não lembro, mas hoje em dia eu já bato o olho, como eu falei logo no começo da nossa entrevista. É muito importante para mim o primeiro contato, que o cliente, o casal, a pessoa que vai morar naquele espaço faça um briefing muito específico do que ele quer. Eu sempre brinco que eu quero ouvir o sonho, o que ele pretende. Mediante esse briefing, eu tenho sempre um olhar assim, eu vejo sempre a planta de cima e por incrível que pareça, eu já visualizo a casa do cliente, já com os móveis, já com objetos, e aí eu vou riscando o espaço. Primeiro, como eu falei, eu vou determinando o tamanho dos móveis, eu tenho já bastante noção de proporção, eu vou determinando e eu nunca faço para o cliente só uma opção, eu sempre faço mais do que uma opção, para que ele saiba até o que ele não quer. Porque quando você faz mais do que uma opção, vamos supor, você chega para mim e fala assim, eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu quero um home theater, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou fazendo algumas opções para falar, olha, isso aqui não vai funcionar, isso aqui vai funcionar melhor, e ele vai junto comigo definindo o que é prioridade para ele. Então, para mim é tranquilo o espaço vazio, eu gosto, e eu já visualizo, como expliquei, eu vou levando em conta tudo que o cliente acha importante. Principalmente o sonho. Eu tento fazer os sonhos, né? É muito gostoso. Agora, isso naturalmente é chão de estrada, né? Não é você terminou a faculdade e não tem essa expertise. Não. Eu errei no início da carreira. Eu sempre, até hoje no escritório, o lema é o seguinte, erramos, deu errado, a gente nunca erra, a gente aprende com o erro. Se errou, aprende a lição. E aí vai, entendeu? E com isso vai se aperfeiçoando. É lógico que tem o dom, tem a prática e tem uma coisa super importante, a humildade para reconhecer que errou e ir para frente. Sensibilidade. Né? Sensibilidade. Bom, eu sou muito perfeccionista, sou muito detalhista e isso foi aguçando e deixando que cada vez mais as coisas saíssem melhores. E prevendo o erro, né? Porque eu não faço só a decoração, faço muita reforma, né? Então a gente já vai visualizando. Então eu nunca dou um prazo para o cliente que seja aquele prazo exato, porque fornecedor, claro, se chove, vai você atrasar. Lida com diversas... Entendeu? Claro. Então eu acho que eu tenho um temperamento que também facilita muito o meu trabalho. Eu sou muito franca, né? Verdadeira, falo a verdade.
Então, já aconteceu do cliente chegar no escritório, olha, eu quero em 30 dias, não vou conseguir. Eu prefiro que o senhor... Ah, mas o vizinho lá falou que consegue. Então, você vai lá e faz com o vizinho, porque eu não vou conseguir fazer em 30 dias. Você sabe que justamente tem a pergunta do Valdir Registro. Valdir, muito obrigado, ele também aparece sempre aí. Ele te pergunta, justamente na esteira disso que você acabou de falar, já ocorreu a você ter que declinar de um projeto que Valdir, poderia né? trazer, Valdir Registro, que poderia trazer prejuízo à tua imagem? Não, então, Valdir, eu declinei algumas vezes não pela minha imagem, porque ou a pessoa queria num prazo que eu não podia cumprir, ou a pessoa chegou no escritório com um apartamento grande, falando eu quero isso, aquilo, eu falei, tá bom, quanto você pensa em gastar? Eu penso em gastar isso. Impossível, não dá pra fazer. Então, é assim, eu não entro num lugar que eu sei que não vai dar certo. Eu prefiro não agradar no primeiro momento e agradar no último momento. Eu gosto de lidar com a verdade e com as possibilidades. Eu acho que é o melhor caminho para qualquer relação. Então, se dá para fazer, dá para fazer. Eu não vou prometer. E já aconteceu de eu fazer aposta com o cliente, que falou, vou fazer no outro escritório. Eu falei, você não vai fazer em 2 meses. Ele ligava para mim e falava, Marília, você tinha razão, o cara não saiu do papel, e voltar para mim. Então, é gostoso, né? Não é que eu sou... É assim, é a prática, lógico. Entendeu? Não, e é o teu... Eu acho que imagem é uma coisa que demora muito para conseguir, para perder um risquinho no braço. O meu nome eu tenho muita preocupação. E... não pego fornecedor que não vá qualificar o meu trabalho. Eu acho que você falou tudo. O nome da gente é muito importante, muito importante. Bom, menina, desafortunadamente... Acabou o tempo. Mas foi muito gostoso, passa bem rápido mesmo. Olha, eu tenho certeza, porque o tema é absolutamente diferente. Nós sempre trazemos os temas mais ou menos circunspectos. O próximo é o Gabriel Santa Rosa, empresarial e tal. Então você veio desanuviar um pouquinho, trouxe beleza para nós, cor, e eu quero te agradecer em nome deles todos. E eu tenho certeza que todos te adoraram, tanto quanto os teus clientes e amigos também adoram. Então as câmeras estão para você se despedir, infelizmente. Eu que agradeço, obrigada por me assistirem, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Com certeza. Estou à disposição, o Ralf já falou do meu site, meu livro, e espero realmente uma boa tarde para todos. Muito obrigada, e obrigada a você também. Não, você abrilhantou o espaço, acredite. Pessoal, 1 minuto, 1 minuto e meio e retornaremos com o Gabriel Santa Rosa. Até já. Tchau, tchau.